certo? Aliás, E por isso é vou. importante falar, né, que todas as nossas aulas dos encontros ao vivo ficam sempre gravadas também, né? E tem Isso, bastante encontro ao vivo. exato, tem. Bastante. A gente deixa tudo gravado depois lá na nossa plataforma. Ó, vê se passa aí, gente, o slide. Passou? Calma aí. Não, passou, né? Tá, Passou? passou sim, Pri. Beleza. Sejam muito bem-vindos, então. Eu pus dois slides aqui de apresentação para vocês, porque não é sempre que quem está na aula conhece a nossa formação, da onde a gente veio, então eu vou fazer um breve resumo para vocês também entenderem quem está aqui desse outro lado, tentando passar um pouco do conhecimento, dividir um pouco do conhecimento com vocês. Então, eu sou a Priscila, eu me formei na faculdade de Botucatu, na Universidade Estadual de São Paulo, e lá eu fiz também pediatria, fiz UTI pediátrica e depois eu me especializei em cardiologia pediátrica na Unicamp, onde eu fiz também eco, tá? Isso, e gosto de falar também que eu sou especialista em ECMO pela Elso, porque eu acho que é um assunto que eu gosto muito. Hoje a minha área de atuação é, é muito grande em UTI cardiológica pediátrica. Eu hoje coordeno a UTI clínica, a UTI cardiológica de pós-operatório lá do Hospital da PUC Campinas. E sou médica também, assistente de cardiologia pediátrica lá na PUC. E sou a cofundadora do Grupo Congênitos, que é um grupo que a gente tem aqui de cardiologistas pediátricos e a gente faz assistência aqui em Campinas e na região. Então, esse contato, principalmente com o neonatologista, porque a gente faz muito eco com o bebê que acabou de nascer, essa discussão de casos. Então, vem também da minha prática, porque aqui na região quase não tem cardiologista. Então, vem dessa prática de ir para esses hospitais, atender esses bebês, conversar com as equipes de lá. Surgiu também, né? Foi o que me ajudou a surgir essa ideia de criar o Fellow Digital, para poder ajudar vocês na área de atuação que vocês estão, tá? Bom, eu hoje estou no digital porque eu sei que tem uma alta demanda desses pacientes, até pela prática que eu acabei de falar para vocês, que necessitam de atendimento e tem uma quantidade muito baixa de médicos com conhecimento e com domínio em cardiopatia congênita. E qual é o problema disso tudo que a gente sabe, né? Se a gente não adquirir essa experiência clínica, se você não souber manejar o paciente, e eu falo isso não só na área médica, eu falo isso também nas outras especialidades, se você não souber fazer diagnóstico, se você não tiver confiança no seu atendimento, que eu acho que é o que mais pega quando chega um paciente cardiopata, você não vai ter nem autonomia e nem segurança para você conduzir ter essa condução dos primeiros passos, que é o que a gente vai falar um pouco hoje, né, para vocês. Então, eu comecei a desenhar aqui alguns projetos de ensino para profissionais de saúde. O meu primeiro curso no digital foi com o professor, com o professor doutor hoje, né, Emanuel Nunes, que ele é enfermeiro. A gente fez um curso chamado Descomplicando as Cardiopatias Congênitas, que foi focado na equipe multi. E foi bem legal, foram mais aulas assim gravadas, não tinha nada a ver com esse formato que hoje a gente tem aqui no Fellow Digital. E a primeira turma do Fellow foi em maio de 2024, então a gente completou aí um ano, né, agora. E o Fellow, né, foi assim, pensando em dividir com vocês o meu conhecimento da minha prática e tirar a angústia, porque eu sei no meu dia a dia, quando eu vou lá fazer um eco de um recém-nascido aqui nas cidades vizinhas, como que é lidar com essa angústia de não conhecer a fisiologia e não conseguir manejar esses pacientes cardiopatas. Depois eu vou explicar sobre como que funciona, mas com a ideia desse fellow digital, depois do lançamento da primeira turma, eu resolvi criar o Insta que chama Cardioped Pro. Comecei ainda, vocês estão vendo que eu estou falando da Ingrid ainda, vocês vão ver em que momento que ela chegou para poder somar conosco. Então, foi em julho de 2024, então está fazendo um ano que eu criei esse perfil, porque o meu perfil antigo, para quem me conhece de lá, que é doutora.priscila Maruoca, ele era muito focado para mães e pais. E eu decidi trazer uma linguagem mais profissional, mais técnico para quem atua com a criança
cardiopata, tá? Então foi aí que também nasceu esse outro perfil. E eu acabei conhecendo a Ingrid em um dos plantões lá de São Paulo, quando eu ia lá para Beneficência Portuguesa. Ela gosta muito de ensino também. A gente não tinha nenhum projeto juntos antes. Ela se formou. Ela se formou, né, pediatra, como ela está falando que ela morava até pouco tempo atrás lá no Rio de Janeiro. Então ela se formou por lá, só que ela veio para São Paulo fazer a especialidade dela de cardiologia pediátrica lá no Dante Pazanese. E lá ela fez eco também. E o engraçado é que hoje eu ainda atuo em eco, mas estou querendo tirar o meu pezinho de lá, mas a Ingrid, eu acho que ela também já não atua mais. Eu acho que a gente tem muito perfil de fazer clínica e de fazer UTI pediátrica, né? E hoje ela é médica assistente lá do Dante, né? Faz também o ambulatório de Fontan de lá, então ela tem uma experiência incrível para poder dividir com a gente e ela continua lá no Hospital Beneficência Portuguesa, na UTI cardiológica, e é muito assim, interessante ter isso aqui no currículo, porque eu posso falar, era uma Disney para mim. Eu adorava ir para lá da plantão, mas eu me cansava, porque a gente não é comum a gente ter um hospital daquele porte e com todos os recursos. Quando eu comecei a dar plantão lá, eu fui porque eu queria aprender. E nos meus primeiros plantões, eu falei assim, gente, eu fiz um mês de estágio lá no Canadá. E você não precisa ir para longe para você ganhar experiência. Lá na BP, eles têm o cuidado, eles seguem protocolos e é muito, muito legal porque você aprende mesmo. Então, é bom porque a gente tem com quem a gente hoje, né, no Fellow Digital, com quem a gente divide experiência, contar e também com a experiência dela com os melhores protocolos e condutas frente ao paciente cardiopata, né? Então, por isso que eu falo que quando surgiu a ideia dela entrar nesse programa comigo e hoje nós duas somos produtoras do Fellow Digital e do perfil Cardioped Pro, porque eu tinha certeza quando surgiu essa ideia de que eu só iria agregar e iria trazer coisas boas para os nossos alunos. Então, com a entrada dela, que foi esse ano, a gente reformulou todo o desenho desse Fellow digital, que depois a gente vai mostrar para vocês, tá? Só para vocês não pensarem que a gente só vive de plantão que parece, né? Parece que a gente só vive de plantão, tanta coisa que a gente faz. Nós também temos vida, tá, gente? Então, a gente tem família. Eu tenho uma enteada de 8 anos e a minha filha, que está fazendo 3 esse mês. A Ingrid tem o Léo, que vai fazer 3 também esse ano, né? É 3, né? Que ele faz. Eles têm a mesma idade, porque a gente estava grávida juntas lá na, É, não, lá na ele faz BP. 3, um mês depois da Maitê. Maitê faz É, agora em junho, ele faz em julho. a gente estava grávida juntas, então a gente também leva. Eu acho que é bom a gente se identificar também com profissionais que fazem coisas que todo mundo faz, isso é verdade, né? Então a gente tem aí, fora o nosso trabalho de curso aqui no digital, que ainda é uma parcela pequena do nosso tempo, a gente trabalha muito, mas tem também toda a nossa vida fora que é a vida, né, esse pessoal, que não é menos importante, tá certo? O Fellow, né, digital, no final da aula eu vou explicar para vocês como ele funciona. Esse ano, com a entrada dela, a gente criou a comunidade Cardioped Pro, que é um esquema diferente do Fellow digital, né? Para quem já está, acredito eu, com mais assim avançado no entendimento básico ali das cardiopatias congênitas e querem só se atualizar de temas que são importantes. Então, hoje a gente também tem essa modalidade que é a comunidade Cardioped Pro, tá? E o nosso perfil hoje saiu aqui escrito, né, aqui na frente, mas tem a nossa foto, tá ficando com a nossa cara. E eu acho que essa vai ser a primeira turma oficial que a gente está aí abrindo, com a Ingrid do meu lado, fazendo tudo, né, comigo, pensando em cada detalhe das aulas, e depois a gente vai passar mais um pouquinho para vocês. Graças a Deus é um projeto que só cresce.
sorte minha e dos alunos, né, que a gente conseguiu esse reforço nesse ano. E eu tenho certeza que a gente prepara tudo com muito carinho, sabe? E todas as aulas, agora que a gente tem mais encontros ao vivo, elas são pensadas nos nossos alunos. Então, a gente pergunta qual é o tema que eles querem, porque a gente faz esse preparo para as aulas, a gente vê qual é a principal dúvida, onde que eles estão tendo dificuldade quando eles vão atender o paciente cajopata. Então, o nosso foco são os alunos, né? Então, quem estiver fazendo parte com a gente, quem for nosso aluno, ele tem total essa liberdade para poder trazer temas, para poder compartilhar experiência, também dividir tudo, né, que passa durante os atendimentos e durante os plantões, tá certo? A gente já tem 4 turmas, foram mais de 50 alunos, e eu, assim, considero isso. Tem gente que, né, pensa, mas só 50 alunos? Eu acho que ter 50 alunos que confiam no nosso trabalho nesse último ano, e assim, sabendo que a gente não vive do digital, né, gente? A gente não, não tem essa premissa assim, eu vou criar algum produto digital porque eu quero ficar rica e largar todo o meu trabalho. Não. Essa ideia do Fellow, ela tem um propósito muito maior do que qualquer coisa que envolva essa questão financeira, essa questão de não querer trabalhar mais. Eu não largo o assistencial nunca. O nosso propósito, a gente sabe que o conhecimento do profissional que está lá na linha de frente muda a realidade do nosso Cajupata. E são poucas turmas ainda que a gente teve, porque a gente está ainda se organizando, mas os alunos que a gente teve, o feedback que eles trazem são assim feedbacks que enche mesmo, enche esse meu coração de satisfação, de saber que eu estou fazendo a diferença na vida do profissional que está lá, e mais que isso, na vida do cardiopata que está lá. Então, eu recebo bastante essa mensagem, né, assim, dizendo que, nossa, depois que comecei a fazer o curso, eu consegui conduzir o paciente adequadamente, consegui transferir aquele recém-nascido para poder fazer a cirurgia, eu agora não tenho mais medo de atender o paciente cardiopata. Então, essa esse feedback que a gente recebe, eu fico muito, muito contente, tá? Então, eu tenho esse feedback de uma aluna, né, falando que ter o conhecimento, que permitisse pensar mais rápido e agir de forma mais eficiente com os pacientes cardiopatas, né? Que ela sempre quis conhecer de uma maneira mais prática e clara as cardiopatias. É esse o nosso intuito mesmo, né? Deixa eu passar aqui. Então, assim, são alunos que trazem esse feedback, falam que o curso está sendo bom. A gente chama de curso porque tem sim uma grande carga horária gravada, mas a gente tem encontros quinzenais para a gente poder, né, assim, discutir casos, tirar dúvidas e principalmente dúvidas de casos dos próprios alunos, tá? Bom. Eu tô vendo aqui que a internet está caindo, né? Que a Simone está falando. Se mais alguém tiver com esse problema, eu posso ver se é a minha internet, tá? Mas vai ficar gravado. Eu acho que vai que ficando ali gravado, depois ela também consegue assistir, tá certo? Bom, então, feito essa primeira introdução, porque eu sei que tem gente que não me conhece, agora vamos realmente, de fato, começar, né, a nossa aula. Hoje a gente vai mostrar para vocês na prática como que a gente faz nesses nossos encontros do Fellow Digital, nas nossas aulas ao vivo, tá? Como que os nossos alunos perderam o medo de atender Cajupata, porque agora eles entendem como faz o raciocínio clínico e como precisa agir diante desses pacientes. E uma mensagem que eu quero levar, antes de tudo, para vocês, é que o diagnóstico clínico vem antes do etiológico. E essa frase vai fazer sentido, principalmente no segundo caso, quando eu falar para vocês. Acho que no primeiro vocês já vão entender a essência dessa frase. Muitas vezes, eu acho que o profissional de saúde ele trava diante de um possível diagnóstico de um paciente com cardiopatia congênita,
pelo próprio medo, é porque o medo do desconhecido, né? O desconhecido traz medo e o medo paralisa a pessoa que está lá. Isso é fato, eu vejo diariamente isso nos profissionais. Se vocês conseguirem sair dessa aula entendendo que basta fazer o diagnóstico clínico e depois deixa o etiológico para outro momento, porque você já vai ter muita conduta para fazer, sem a presença do cardiologista, eu vou ficar extremamente feliz. Então pensem nisso. O diagnóstico clínico, ele vem antes do diagnóstico etiológico. E qual é o papel do pediatra? Vocês precisam saber identificar os sinais graves das cardiopatias, né? Quais são as cardiopatias graves, moderadas, leves, para poder até ali atuar com uma certa segurança, né? Vocês têm que entender quais são as principais emergências cardiológicas, porque vocês que vão estar lá, que vão estar lá diante desse paciente, não é o cardiologista, porque vocês vão estar no pronto-socorro, vocês vão estar numa UTI pediátrica, vocês vão estar numa UTI neonatal, com esse recém-nascido que acabou de nascer e está numa emergência cardiológica. Só que esses pacientes, eu gosto também de falar que ele tem o tempo certo para poder operar, eles têm o tempo certo para a gente conseguir agir. E eu sempre coloco a foto de uma menininha, né? Essa imagem eu peguei do Google, tá? Não era dessa minha paciente, porque eu lembro na minha residência que uma vez chegou uma menina para um caso novo. Ela era branquinha e loirinha, por isso que eu ponho essa foto para poder lembrar dela. E tinha um lábio roxo. Ela era tão assim branquinha que já dava para a gente poder visualizar. Ela chegou com o diagnóstico de CIV, mas já tinha passado o tempo dela operar essa CIV, evoluiu com uma hipertensão pulmonar importante, com síndrome de Eisenmenger. Quem é meu aluno, acho que já vai saber o que eu estou falando, e a gente não conseguiu colocar essa aluna, desculpa, essa paciente para fazer a cirurgia, porque a lesão que a CIV trouxe, que a comunicação interventricular trouxe para essa paciente, já era irreversível. E aí a gente pensa, poxa vida, uma cardiopatia tão simples, né, de fazer correção, com uma mortalidade baixíssima, que qualquer centro de cirurgia cardíaca faz, ela não vai ter a chance porque ela foi diagnosticada tardiamente. E com certeza, na primeira infância dela, por ser uma CIV grande, ela já demonstrava sinais de cardiopatia, só que não foi vista pelo pediatra. E isso daí não vai acontecer só em cidades que a gente não tem recurso, tá, gente? Eu moro em Campinas. A gente tem recurso aqui, e mesmo aqui e na região, porque eu acabo recebendo aqui no meu consultório e também lá no hospital, crianças com diagnóstico tardio. Então, se aqui que a gente tem recurso também acontece isso, imagina em cidades mais longe, com poucos recursos, com quase nenhum especialista. É muito complicado, mas algumas coisas, se a gente consegue mostrar para esses profissionais que moram longe, e aí o digital entra, porque essa possibilidade da gente conversar, aí, ó, hoje eu perguntei antes da aula, da onde vocês são? A gente está aqui reunindo pessoas de vários estados. Essa capacidade que a gente tem de levar conhecimento para profissionais que estão longe da gente é magnífico. E é uma oportunidade da gente conseguir transformar não só a vida do cardiopata, mas do profissional que está lá. Porque eu tenho certeza que quando ele faz diagnóstico, ele toma a conduta certa, ele fica com o coração mais leve. Então é esse que é o nosso objetivo com esse programa de acompanhamento, né? Com esse programa digital, porque a gente não vai só impactar as vidas daqui, né? Nesses hospitais que eu faço visita, não, a gente consegue impactar vidas de longe, e é esse que é o nosso propósito. Vocês precisam, né, assim, lembrar, eu falo da circulação fetal. Gosto muito de dar aula sobre esse assunto. Aqui é só uma ilustração, principalmente para quem é neonatologista, precisa entender como funciona a circulação fetal, a circulação transicional. Lá no Fellow Digital, a gente tem uma aula para cada um, é meia hora para poder falar sobre a circulação fetal e sobre a circulação transicional e como que é esse nascimento desse bebê. Porque a gente precisa entender a fisiologia. E não é só das cardiopatias congênitas, é como funciona a nossa circulação também. E, logicamente, a circulação fetal, o conhecimento da circulação fetal, ele vai ter impacto para o médico que está lá atendendo o neonato.
né? Então, preciso saber mesmo como funciona? Precisa, porque a compreensão dessa circulação fetal, saber que na circulação fetal tem três chantes, o ducto venoso, o forame oval, saber a importância do forame oval, a importância do canal arterial, né? Como que esse bebê satura, a gente vê que ele vive em regime de hipóxia permanente, né? A saturação ali máxima talvez é de 60 a 65%. Isso é extremamente valioso porque você sabe como esse bebê nasce, né? E a fisiologia da circulação fetal é que esse bebê vive em estado permanente de cianose, ele tem hipertensão pulmonar, então quando a gente fala assim, ele tá com uma HB, que é uma, desculpa, com uma HP, com uma hipertensão pulmonar, que é uma HP fisiológica, é ainda uma HP fetal, né, da transição, dessa circulação transicional. Você tem que entender o que a gente está falando. Isso serve para o fisioterapeuta que está lá atendendo esse neonato. A gente precisa saber que ele tem essa característica depois que ele nasce. E, obviamente, para as cardiopatias congênitas, esse ponto é importantíssimo, porque quando você vai fazer o caminho da hemácia, a gente vai exercitar hoje, você tem que pensar, ele tem HP, e talvez por isso que ele não está tendo tal clínica. Isso tem que fazer parte do seu raciocínio clínico, né? Então, conheçam a circulação fetal. Esses bebês vivem em estado permanente de cianose, têm hipertensão pulmonar, o ventrículo direito dele é o ventrículo dominante, então sim, eles vão nascer. No eletro, vocês vão ver uma sobrecarga de ventrículo direito. Ver a função desse ventrículo direito é importante para a gente, tá certo? Não vou ficar me demorando muito aqui explicando tudo sobre a circulação fetal, senão a gente não termina essa loja. Tem muito assunto importante para a gente falar. Como que a gente faz o diagnóstico dessas cardiopatias congênitas? Não canso de falar que o diagnóstico precoce salva vidas, e quando eu falo de precoce, é ecocardiograma fetal. Hoje, eu sei que não tem nenhum obstetra aqui, né? Mas existem pediatras que fazem consulta pré-natal. Orientem essas gestantes a realizarem o ecocardiograma fetal. Já é lei, é que na prática isso ainda a gente não vê com certa frequência. Todas as gestantes precisam fazer ecofetal. Não é só, parou com aquele negócio, só as mães que têm risco de ter filho com cardiopatia congênita. Até porque 90% dos bebês cardiopatas que nascem são filhos de mãe que não tem nenhum fator de risco. Então a gente precisa indicar o ecocardiograma fetal. Depois que nasce, a gente sabe que existe o teste do coraçãozinho, é um teste de triagem, né? Ele faz parte ali, não para fazer o diagnóstico, mas é um teste de triagem para a gente poder verificar a saturação. Não esqueça do raio-x e eletro, porque são exames complementares que vocês têm em todo canto e que vão ajudar a fazer o raciocínio clínico. E é óbvio que o ecocardiograma é o padrão ouro de diagnóstico para as nossas cardiopatias congênitas, tá? Mas não foquem somente no eco, principalmente porque eu tenho certeza que tem gente de serviços aqui, e eu falo certeza porque tem vários alunos que vivem, na verdade, a maioria, que vivem nessa situação. Tem ecocardiograma uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e às vezes não é nem cardiologista pediátrico para poder dificultar ainda mais o nosso raciocínio clínico. Então, não foquem só no ecocardiograma, vocês têm outras ferramentas que podem ajudar vocês a caminhar para aquele diagnóstico clínico, para aquele raciocínio, para a tomada de condutas, ok? Não podemos, isso é fato. A gente não pode dar alta para bebê com cardiopatia crítica ou cardiopatia grave sem diagnóstico. É a função do neonatologista e sim, ele vai te dar sinais. Você só precisa olhar com atenção a clínica, os sinais que ele está demonstrando para vocês. Lógico que algumas cardiopatias críticas elas podem ter sinais e sintomas um pouco mais sutis, mas eles existem e você precisa prestar atenção nesses sinais e sintomas para não dar alta para bebê com diagnóstico de cardiopatia crítica e grave. As cardiopatias leves
moderadas, elas sim vão descompensar mais na frente, então vai passar desapercebido no período neonatal. Mas as críticas e graves vocês precisam saber entender. E para quem não é neonatologista, quem é emergencista, quem trabalha em pronto-socorro pediátrico, UTI pediátrica, a gente precisa saber o quê? Que é a principal dúvida, se pode ou não dar volume para aquele paciente que já é cardiopata, se a gente inicia ou não uma oxigenoterapia para ele, o que que pode descompensar, o que que vocês não podem ter. Vocês não podem paralisar por medo, porque vocês não têm o conhecimento. E a causa desse desconhecimento, eu super entendo, porque eu também passei por isso, mas é a falha que a gente tem desse assunto, dessa matéria, dessa especialidade durante a nossa formação. Então, eu passei por isso, eu me formei numa faculdade, num hospital que não era referência, então, a gente tinha poucos casos. Tinha, sim, especialista que dava aula para gente, mas a gente não tinha muito contato. Então, na nossa formação, a gente tem uma parcela muito pequena de cardiopatias congênitas, diferente de hospitais que são referências. Quem faz residência de pediatria aqui na PUC Campinas, por exemplo, ou lá no Dante Pazanese, óbvio, né? Vai ter ali contato direto e vai pensar rápido, mas a grande maioria não tem. Na faculdade, então, nem se fala, né? Então a gente tem medo porque a gente desconhece. E isso é muito diferente se você olhar um clínico geral que acabou de se formar, eles sabem lidar com com emergências cardiológicas. Também tem as suas dificuldades, também tem seus medos, mas é bem diferente do pediatra. Então a gente precisa mudar isso. E a gente está aqui para ajudar vocês. Gosto muito dessa bibliografia, então se vocês já querem uma dica de leitura, quem é, é, quem é, quem é sócio, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria tem livre acesso a esse documento que foi de 2022. É tão importante entender a cardiopatia congênita que a SBP lançou um manual de orientação de sistematização do atendimento ao recém-nascido com suspeita ou diagnóstico de cardiopatia congênita. Tá fenomenal. Grande parte das nossas aulas que a gente tem lá no Fellow, focado no neonato, a gente usa em algum momento esse documento e eu acho que ele está bem desenhado, né? Então, se vocês gostam do assunto, fica aí o convite para vocês lerem também. É um diagnóstico que é um documento que ele está bem legal, né? Vou ficar muito feliz se vocês saírem dessa aula já com esse conhecimento. Suspeitou de cardiopatia crítica, inicie infusão de prostaglandina. Ah, mas nossa, mas e se for sepse? Eu falo isso porque a gente sabe que grande maioria aí dos sintomas se confunde com sepse neonatal. Quem é neonatologista sabe o que eu estou falando. Não foi uma, não foi duas, não foram três vezes que eu já cheguei para examinar um paciente com o diagnóstico de sepse, de choque séptico, me chamaram com urgência para o eco, fui lá. Já estava com antibiótico, já estava com dopa, dobuta, adrenalina, óxido nítrico. Aí eu perguntei, cadê o Proxim? A gente está esperando você fazer o eco para poder ver se iniciou ou não. Tô mentindo? Não tô, né? Eu sei que quem é neo sabe que tem esse pensamento, vai pensar em tudo, sabe que pode ser a cardiopatia, mas fica naquela de iniciar ali ou não pro XIM, fica naquela dúvida. E o que eu quero trazer para vocês é para não ter medo, inicie, porque eu posso fazer o eco e não ser cardiopatia. Aí vocês tiram pro XIM. Mas se eu fizer o eco e for uma cardiopatia dependente de canal arterial, vocês vão ter perdido aí horas, de vida desse paciente que passou em hipóxia por uma simples conduta de vocês. Então eu me orgulho, gente, porque hoje quando eu vou fazer alguma discussão com os alunos que já estão ali há alguns meses, eles falam, doutor, ó, doutor, é muito engraçado o jeito que me chamam, mas eu gosto de chamar de Pri mesmo, tá? Eu já vou começar pro Steam, porque o último caso que a gente demorou, depois que você falou que a gente precisa, eu já quero iniciar pro Steam. Eu já falei lá para a equipe iniciar, porque eu sei que vocês não têm esse costume, né? Alguns já podem ter, mas eu falo de uma maneira geral. E
de fato, nosso país é enorme, então a gente tem ali uma diferença de suporte mesmo, que é muito grande. Tem UTI neonatal que não tem prostim. Posso até ter, né, alguém que esteja aí me ouvindo falar, olha, no meu hospital realmente não tem, né? Mas eu já, não foi só uma vez que eu vi isso, não. Eu já vi 3 vezes gente falar assim, não temos Prostim. Ah, ou a gente começou Prostim porque tinha uma ampola aqui no hospital. Tá acabando e a gente não tem. O que eu posso fazer? Eu vou falar assim, nada. Então, a gente sabe que essa diversidade existe, que a minha realidade é completamente da realidade de vocês, então a gente tem que fazer o que está no nosso alcance. Mas se tem proteína no serviço de vocês e vocês estão suspeitando de uma cardiopatia crítica, não demorem para iniciar o Prostim, tá? E vocês precisam entender como que faz esse diagnóstico. E o tratamento, o objetivo desse, né, tratamento é a gente manter o débito cardíaco e o débito sistêmico ali adequados, né, equilibrados por medidas clínicas, porque vocês sabem que não vão fazer que não vai fazer cirurgia no serviço de vocês vão ter que transportar esse paciente, na maioria das vezes, né? Poucos lugares têm o serviço de cirurgia cardíaca e o Prostin ele tem um papel importante nisso, tá? É, basicamente, né, eu gosto desse slide, foram pontos que eu vi há muito tempo atrás lá no site da American Heart Association, falando assim, estrutura sistemática da compreensão e manejo das cardiopatias congênitas. Quando eu li a primeira vez, eu falei assim, ah, só parece, siga esses 7 passos, né? Mas faz muito sentido. E lá atrás, quando eu li isso daí, coloquei na minha aula eu coloquei na minha aula e eu achei assim interessante, por quê? Porque dá uma organizada nas ideias para a gente conseguir compreender de fato as cardiopatias. Então, é assim, basicamente, você saber o caminho da hemácia, existem as 7 questões para responder todas as cardiopatias congênitas, que eu nem vou citar aqui nessa aula hoje. Agora, os 7 princípios fisiológicos e os 6 estados fisiológicos são assim importantes para vocês começarem a compreenderem a fisiologia das cardiopatias congênitas. Os 7 princípios fisiológicos. O sangue segue o caminho de menor resistência. Então, isso daí é básico, né? Se você tem uma comunicação interventricular, o sangue vai do VE para o VD ou do VD para o VE? O sangue segue o caminho de menor resistência. Ele vai do VE para o VD, tá? A falta de fluxo sanguíneo causa falta de crescimento da estrutura cardíaca. É o princípio do no flow, no grow. Se lá na formação do coração tinha, por exemplo, uma atresia pulmonar, não permitiu passagem de fluxo para o tronco pulmonar, esse tronco pulmonar ficou pequeno, ficou hipodesenvolvido, porque faltou fluxo. No flow, no grow. Então, obstrução do lado esquerdo vai causar hipodesenvolvimento do lado esquerdo do coração, por esse princípio do no flow, no grow. Obstrução do lado direito vai causar hipodesenvolvimento do lado direito. As lesões críticas, elas são aquelas dependentes de canal arterial e de mistura de sangue intracardíaco. As lesões críticas à esquerda ou à direita por obstrução, então não passa fluxo para esse lado esquerdo, não vão acontecer simultaneamente. Se não passar fluxo para um lado, vai ter que passar para o outro, tá? Senão não tem como o coração ali desenvolver, tá? E o último princípio que eu acho fantástico é ser azul é melhor que ser cinza. A gente tem os nossos pacientes que são cianóticos, mas a partir do momento que eles estão cinzas, eles estão já com uma hipoperfusão, e isso é muito grave. Tá? Classificação quanto à fisiologia. Isso que eu acho importante para vocês fazerem o raciocínio fisiológico. Vocês, diante de qualquer cardiopatia, vocês precisam identificar se é uma cardiopatia uni ou biventricular, uma cardiopatia cianótico ou acianótico e de hiperfluxo ou de hipofluxo. É a mesma coisa que eu pergunto para vocês, qual grupo clínico essa cardiopatia pertence? Então, uma fisiologia biventricular, você vai ter os dois ventrículos funcionantes. Uma fisiologia univentricular, você vai ter só um ventrículo funcionante, como é o caso aqui de uma hipoplasia do VD com uma atresia pulmonar, tá? Opa, peraí que não tá passando. Eita, foi.
Qual é então o outro estado que você precisa classificar? Se é uma cardiopatia acianótica, ou seja, ela não tem cianose, né? Não tem uma saturação baixa, ou cianótica, onde essa saturação vai ter shunt. Isso daí é um conceito ali fundamental, onde você vai ter um shunt direito e esquerdo, tá? Se você tem uma cardiopatia que favorece o shunt direito e esquerdo, então você joga sangue desoxigenado para a circulação sistêmica, então você está tendo você está diante de uma cardiopatia cianogênica. Só que vale lembrar que tem grande diferença ali entre cianose e hipoxemia. O paciente pode ter uma cardiopatia acianogênica e mesmo assim ter uma hipoxemia. Mas essa hipoxemia, ela não é tão importante a ponto de causar uma cianose no paciente. Não sei se vocês entenderam bem esse conceito, tá? E aí eu gosto assim, dessa frase, que todo cianótico ele vai ser hipoxêmico, mas nem todo hipoxêmico é cianótico. A gente pode ter sim cardiopatias acianogênicas que têm hipoxemia. E os últimos estados fisiológicos que a gente precisa classificar é se é uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar ou de hipofluxo pulmonar, tá? E a gente tem hiperfluxo quando lembra que o sangue segue o caminho de menor resistência. Por exemplo, aqui na dupla via de saída do ventrículo direito, onde o VD vai contrair, ele vai jogar sangue para a aorta ou para o tronco da pulmonar. Como o tronco da pulmonar tem uma resistência mais baixa que a circulação sistêmica, a gente joga nesse caso aqui mais fluxo para a circulação pulmonar. Então, uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar. De hipofluxo pulmonar é quando a gente tem uma obstrução ali do lado direito do coração para a circulação pulmonar. Então, aqui eu estou diante de uma atresia pulmonar, é uma cardiopatia de hipofluxo pulmonar. Tá certo? Lembrar também que a gente usa muito esse conceito, balanço QPQS, né? Como que é o fluxo que vai para o pulmão e o fluxo que vai para o sistêmico. Eles estão ali equilibrados ou tem chantes intracardíacos que permite esse desvio de fluxo, né? Quanto de fluxo que vai para o pulmão, quanto de fluxo que vai para o sistêmico. Tudo isso a gente vai conseguir entender fazendo o caminho da hemácia e compreendendo essa fisiologia do paciente para então raciocinar na clínica, ok? Bom, então, gente, agora, eu passei rápido ali nessa base teórica, que agora a gente vai passar dois casos clínicos para vocês, vai ser um neonato e outro pediátrico, para que vocês coloquem um pouco desse raciocínio básico, nas cardiopatias, né, que a gente vai aqui apresentar, tá? Agora, a doutora Ingrid vai falar, ela vai falar sobre o caso clínico de neonato, tá bom? E eu vou pedir então para ela compartilhar, eu vou parar de compartilhar e depois eu volto aqui com vocês. Espera aí, para poder falar sobre o outro caso clínico. Ai, como que eu falo mesmo, gente? Ah, aqui, achei, peraí. Agora eu acho que você consegue compartilhar aí. Peraí, que você Ela vai sabe que falar para gente sobre o caso clínico neonatal. E compartilhar depois eu vou tela. passar para vocês um caso clínico pediátrico para a gente colocar em prática isso e ajudar vocês a chegar no diagnóstico sem o cardiologista, olha que sonho, né? E saber aí tomar as condutas, tá bom? Vamos só ver aqui uma coisa antes. Tá aparecendo para vocês o slide? Primeiro caso? Pri, seu microfone tá mudo. Você tá compartilhando em modo apresentador. Vai de novo na setinha Share Peraí. e aí coloca para você clicar na janela de apresentação. Foi? Foi. Tá. Deixa eu só pegar o pointer aqui primeiro. Pronto. Bom, gente, o primeiro caso clínico é um caso clínico de recém-nascido, tá? Então vamos.
Primeiro, a gente tem que pensar, justamente lembrando aquele fluxograma que a Pri estava falando, que é daquele documento da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2022. Quando você está frente a um caso recém-nascido com cardiopatia congênita crítica, você tem que sistematizar o atendimento, que nem no PAUS, por exemplo, né? Então, você tem o recém-nascido com cardiopatia congênita crítica e hipoxemia. Você está vendo que ele é cianótico e que a cianose dele não vai responder ao oxigênio. Então, existem duas possibilidades aí. Ou uma cardiopatia com fluxo canal, canal dependente para fluxo pulmonar, ou com uma circulação em paralelo, que, no caso, a grande representante seria a transposição das grandes artérias. Quando você está diante de um recém-nascido com uma cardiopatia congênita que se apresenta de forma como baixo débito sistêmico ou um choque cardiogênico, esse recém-nascido, ele tem um fluxo canal dependente, eh, no caso da, desculpa, com fluxo sistêmico canal dependente. E aí a gente tem a hipoplasia do coração esquerda, a coartação da aorta ou interrupção do arco aórtico. Esses, essas síndromes têm tratamentos distintos, mas o que que é em comum para eles sempre? O Prostin, tá? Então, é aquilo que a Pri falou. Na dúvida, comece o Prostin, porque se for um cardiopata, você está salvando a vida dele, está ganhando horas, porque não vai melhorar. As outras medidas clínicas que você vai fazer não vão resolver. Apenas o Prostin vai te dar a estabilidade clínica necessária para esse paciente, vai te possibilitar ter a estabilidade clínica desse paciente. No caso da cardiopatia crítica, com hipoxemia, você vai precisar de oxigênio, pode utilizar e tal. Não vai ser isso que vai realmente, né, o Prostin que vai salvar a criança, e você vai esperar uma saturação de oxigênio um pouco mais baixa. Diferente, por exemplo, na que é canal arterial dependente para fluxo sistêmico. Você deve evitar o oxigênio, porque o oxigênio, gente, ele é o primeiro vasodilatador pulmonar. Então, ele vai baixar a resistência vascular pulmonar desse recém-nascido. E que nem a Pri falou, o sangue, ele vai para onde é mais fácil. Então, você vai acabar desbalanceando o fluxo sistêmico e pulmonar, o QPQS. E esse sangue vai predominar indo para o pulmão ao invés de ir para o corpo. Você vai ter não vai resolver a questão do choque cardiogênico, porque ele é totalmente secundário ao baixo débito cardíaco, pouca quantidade de sangue que está indo para o corpo desse paciente. Esse paciente, ele já não vai ser tão cianótico. É aquilo que a Pri estava falando. O hipoxêmico, todo cianótico é hipoxêmico, mas nem todo hipoxêmico é cianótico. Tem muita hipoplasia do coração esquerdo que não fica, quando logo depois você coloca o Prostin, que não vai ficar cianótica. Ela vai saturar 90, 95% em ar ambiente. E tá tudo bem. Porque o importante ali não é tanto a saturação, é muito mais você ter sinais de que tem débito sistêmico, tem perfusão sistêmica, você tem um tempo de enchimento capilar adequado, você tem uma diurese adequada, você tem um lactato em queda. Então, são esses os parâmetros mais importantes, diferente do outro grupo. Então vamos lá. Acho que eu acabei falando tudo ali, né? Então, ela estava falando assim, dessas síndromes clínicas então, de comportamento. Quem se comporta com hipoxemia e cianose? Geralmente é o quê? Atresia pulmonar, transposição das grandes artérias, estenose pulmonar valvar importante. Um falou, talvez, né? No período neonatal ainda não tem tanta questão, ao menos seja um falou realmente já praticamente com uma atresia pulmonar com CIV ali, no caso, um extremo do falou. Quem se comporta como baixo débito sistêmico, coartação da aorta, interrupção do arco aórtico, estenose aórtica e síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. E quem vai ter mais sintomas respiratórios? Vão ser crianças com estar taquidispneicas, por conta do quê? Do, do hiperfluxo pulmonar. Vai ser quem? O truncos, drenagem anômala total de veias pulmonares, defeito septo atrioventricular total, a dupla via de saída do ventrículo direito, ela sempre tem uma interrogação, porque como eu brinco para os meus residentes, a dupla via de saída do VD, ela não tem personalidade, tá? Ela é uma doença que sempre vai imitar o comportamento de alguém, porque ela vai depender de outras lesões associadas, no caso de onde está a comunicação interventricular e se tem ou não estenose pulmonar. Então, a dupla via de saída do VD é sempre uma interrogação. Você nunca sabe como ela vai se comportar. Quando você tem uma cardiopatia com cianose e hipoxemia, você vai dar oxigenoterapia, não vai ser isso que vai resolver o caso, você vai entubar esse paciente, também vai estar precisando, às vezes não vai se resolver, você vai precisar do Prostin para restabelecer o fluxo pulmonar. Quando você tem o baixo débito, você já inicia
com a prostaglandina. A oxigenoterapia, que nem eu falei, é com parcimônia pela questão do risco do desbalanço do QPQS. A ventilação mecânica, ela pode ser empregada no intuito de quê? Ajudar no auxílio do QPQS, porque a ventilação mecânica, ela aumenta a resistência vascular pulmonar, então ela vai forçar o sangue a ir mais para o pulmão, desculpa, para o sistêmico, tá? Aumentando a resistência vascular pulmonar, aumentando essa pressão ali, o fluxo vai favorecer para o corpo e vai acabar aumentando a pré-carga desse fluxo sistêmico, no caso, pelo retorno venoso pulmonar. No caso dos pacientes com hiperfluxo pulmonar, a oxigenoterapia também, novamente, tem que ser feita com parcimônia, porque o oxigênio vasodilata o pulmão. E o que a gente não quer é perpetuar esse hiperfluxo pulmonar. A ventilação vai acabar aumentando a resistência vascular pulmonar, favorecendo o fluxo para o sistêmico. Mas aqui o principal é a diurético-terapia, diminuindo vamos dizer assim, realmente, você vai diminuir o contingente ali que está chegando nesse pulmão. Você vai secar esse doente, que é o essencial para poder equilibrar ele. Bom, prostaglandina, gente, nunca esperar o uso. Suspeitou? Mesmo sem o eco, comece o Prostin. Se você depois fez o eco, não era, ok, você não fez mal para essa criança, tá? E o recém-nascido é justamente um período onde todos os sintomas, as sintomatologias são muito semelhantes, né? Então fica difícil às vezes você fazer o próprio diagnóstico, né, da síndrome clínica do doente, porque os diagnósticos diferenciais são tudo se intercala. Então, para você conseguir esclarecer, é melhor você não perder tempo. A dose inicial a gente começa com 0,01 e pode ser aumentada gradativamente até 0,05, sempre num acesso confiável, seja um acesso venoso central, seja um catéter umbilical, seja um pique bem posicionado, sempre infusão contínua. O maior medo do Prostin, gente, geralmente é a apneia, principalmente em prematuro, né? Às vezes a gente chega até a ter que entubar o paciente para poder usar o Prostin por conta da apneia. Não é nem pela questão da cardiopatia e de equilíbrio de fluxo, é mais pela própria apneia. A hipotensão também, porque ele é um grande vasodilatador sistêmico, pode ocasionar hipertermia, pode deixar a criança mais irritada. Em uso prolongado, a gente vê edema de extremidades e o rastro cutâneo também pode acontecer. Nesse primeiro caso, então, a gente tem um recém-nascido com adequado para a idade gestacional, nascido de sendo termo adequado para a idade gestacional, nascido de parto normal, uma mãe sem intercorrência na gestação, ela teve até uma diabetes mérito-gestacional controlada no início do terceiro trimestre, não precisando de insulina, né, controlada assim com dieta, sem fatores de risco para cardiopatia. Tá? Ela não realizou eco fetal porque o obstetra dela não achou que era relevante, né? E após o nascimento, o bebê teve então um Apgar 7,9, foi colocado em seio materna, teve a sua Golden Hour, foi levado para o alojamento conjunto. Só que com 8 horas de vida, veja, se a intercorrência começou com menos de 24 horas de vida, tá? Isso é um ponto fundamental na história para a gente prestar atenção. Foi solicitada uma avaliação do pediatra do plantão, porque o bebê ele não conseguia mamar e ele estava ficando com os lábios cianóticos. E aí, esse bebê foi então encaminhado para UTI. Quando se examina ele, ele bebê está em bom estado geral até, ele não tem febre, mas ele é um bebê mais choroso e cianótico, principalmente na região central e nas extremidades, e taquidispneico. Então, aqui eu tenho uma frequência respiratória de 62 incursões com desconforto respiratório e uma saturação no membro superior direito de 78%. Veja, eu tenho um bebê, então, com cianose, desconforto respiratório e hipoxêmico. A ausculta pulmonar não tem ruídos adventícios. Na ausculta cardiovascular, eu tenho um ritmo cardíaco em dois tempos, com hiperfonese da segunda bolha. No caso, assim, uma segunda bolha hiperfonética poderia ser uma segunda bolha única, não tem os sopros cardíacos e tem uma frequência cardíaca um pouco mais para elevada, mas ainda razoável para o parâmetro neonatal de 175. Uma pressão ótima, né, de 85 por 45. As extremidades são cianóticas, mais frias nos pés e uma perfusão de 3 segundos. Que diagnósticos vocês pensariam para esses pacientes? Vamos lá, pontuar novamente. Ele está cianótico, taquipneico, ele é bem hipoxêmico.
Sepse. Ah, talvez, realmente, nas extremidades mais frias, uma perfusão ainda tá razoável, mas vai que piora, né? Mas ele não teve nenhuma intercorrência como uma aspiração meconial, alguma coisa assim, mas ataque de espineia pode já ser um reflexo disso, ou uma cardiopatia congênita. É, a aula é de cardiopatia congênita, né? Então, focando principalmente naqueles pontos. Cianose e taquidispneia são as duas principais características desse caso. A sepse ou a cardiopatia congênita. O que que a gente precisaria fazer para esse paciente? Tentar oxigênio, realmente 78 de saturação é baixo, apesar de que o feto, ele é um ser hipoxêmico, né? Então, esse recém-nascido tem horas de vida, tem 8 horas de vida. Foi uma cianose precoce. Cianose... Desculpa, gente. Foi uma cianose precoce que começou o quê? Com menos de 24 horas de vida, 8 horas de vida. Cianose precoce, taquidispneia e insaturação. Importante, no caso 78. Fornecer oxigênio, passar um catéter umbilical, monitorizar esse paciente, antibiótico, até que se prove o contrário, você começa. Recém-nascido não é um ser de confiança, né? Até mesmo eu falo recém-nascido, lactente, jovem, você nunca sabe para que lado ele vai, até mesmo nas próprias cardiopatias congênitas. Isso é uma coisa que eu comento muito. Porque é um período de muita transformação, né? Então a gente tem que saber como o paciente vai evoluir. Você tem que estabilizar esse paciente e vai solicitar exames para ele. Exames laboratoriais e raio-x de tórax inicialmente. Eu tenho o quê? Um hemograma com uma hemoglobina de 11,2, hematócrito de 30. Eu tenho um leucograma de 7,520, sem desvio, um PCR baixo, uma função renal bem ok, né? Parece infeccioso? Aquele score de Hodgkin já daria alguma coisa? Não, nem daria para começar antibiótico, no caso, assim, pelo laboratório do paciente. A gente começaria pela clínica, porque a clínica é soberana. É a frase que eu mais ouvi a minha faculdade inteira e continuo aplicando isso durante sempre, todos os dias da minha vida. O raio-x desse paciente, então, veja, eu tenho uma área cardíaca de um tamanho razoável, tá? Tipo assim, se você fizer o índice cardiotorácico, vai dar no limite ali, pouco aumentada. Não tem uma trama vascular pulmonar aumentada. E o que me chama a atenção é o quê? Eu tenho pedículo estreito. O que que é o pedículo? É essa região aqui de cima, tá? Ela é estreita, costuma ser um pouco mais larga, tá? Essa região. Após 6 horas na UTI, então, esse paciente estava no CPAP, com uma FI de 60. A saturação do membro superior direito, ela ainda bem baixa, né? Foi progressivamente caindo. 47, 50% foi optado por intubar esse paciente. Mas olha que estranho. A saturação do membro inferior direito, ele era 73%, né? Isso é algo que a gente tem que pensar. Teste do coraçãozinho. Sempre a gente mede a saturação no membro superior direito e num dos membros inferiores, para justamente ver a diferença de saturação pré e pós-ductal. No caso aqui, a pré-ductal está saturando menos do que a pós-ductal. Isso é um fato importantíssimo. Cianose reversa, que é como a gente chama isso, tá? Que esse é um caso real, tá? Então, justamente para demonstrar isso acontecendo do paciente, a diferença de saturação dos membros. Bom, que nem eu falei, sempre vai medir no teste do coraçãozinho. Eu tô me adiantando, né? Eu, eu antecipo, eu esqueço as coisas depois que eu monto o caso e fico falando antes dos slides, normal. Bom, então assim, você sempre vai ter que fazer a saturação no membro superior direito e num dos membros inferiores, justamente porque o canal arterial, ele se insere na região ísmica ali. Então, ele fica ali próximo, após a emergência da artéria subclave esquerda. Por que não o membro superior esquerdo, Ingrid? Porque ele é próximo da onde está o canal arterial, então não é tão fidedigno. Ele vai ter uma certa mistura de oxigênio. O membro superior direito, quando a gente está aqui vendo, primeiro tem o trocobráquio cefálico e logo em seguida sai a subclave direita. Também poderia ser o quê? O lobo da orelha direita? Poderia, tá? Não teria problema nenhum. Mas ele tem que ter uma saturação pré-ductal. Se você sabe que o canal arterial sai dessa região aqui,
A, a artéria subclave esquerda está muito próxima, então pode ter mistura sanguínea. Então, uma saturação pré-ductal e os membros inferiores seria pós-ductal. Como que é o fluxograma que a sociedade, aquele documento que a Pri falou, te orienta? Você faz a oximetria de pulso no bebê com 24, 48 horas de vida, ou no caso desse paciente, menos, se ele tiver sintomatologia, né? Então, se a saturação for menor que 89%, já é considerado um teste positivo, tá? E esse bebê tem que ser avaliado por um exame clínico mais completo, com ecocardiograma, não deve ter alta até esclarecimento diagnóstico. Se a saturação está entre 90 e 94, ou tem uma diferença entre a pré e pós-ductal maior que 4 pontos, você vai repetir o teste em 1 hora. Às vezes a criança está gelada, às vezes não mamou direito. Então você repete. Às vezes você troca um membro, né? O membro inferior direito para o membro inferior esquerdo. Se persiste, você repete mais uma vez. Na terceira vez que der alterado, você já considera o exame positivo, tá? E se a saturação ela dá acima de 95% ou a diferença entre os membros for menor que 3%, a gente já considera o teste negativo e é um bebê que a gente considera que não tem uma cardiopatia congênita crítica, tá? Lembrando que existem cardiopatias congênitas que podem dar um teste do coraçãozinho normal, mas que não vão ser aquelas que vai ter aquele período que não são críticas, entendeu? Que não vai ter aquela repercussão ali naquele momento, tá? Quais seriam essas, assim, por exemplo, quem pode é, CIA, CIV, a própria persistência do canal arterial, entendeu? Então, assim, tem coisas aí que podem passar nessa situação, mas não são cardiopatias que você tem que intervir no período neonatal, tá? É um método de rastreio para você não deixar passar as cardiopatías congênitas críticas. Bom, voltando então para a nossa sintomatologia para a gente chegar ao diagnóstico. Em que caixinha que aquele paciente se encontra? Hipoxemia com cianose? Baixo débito sistêmico? Sintomas respiratórios? E quem que a gente vai pensar novamente aqui? Atresia pulmonar, transposição das grandes artérias, estenose pulmonar vai importante, ou falou, oxigênio, ventilação e o Prostin. Suspeitou de cardiopatia congênita crítica, ligar o Prostin. Sempre isso, essa frase, tá? E para manter o quê? O equilíbrio entre o débito cardíaco, sistêmico e pulmonar. E outras medidas de suporte também são necessárias. Você dá o Prostin, mas você tem que pensar no jogo do que você precisa. Se você precisa de mais fluxo pulmonar ou se você precisa de mais fluxo para o sistêmico. Até estabilizar o paciente e você conseguir mandar ele para um centro de referência. Essa que é a grande, que foi o que a Pri falou mais cedo, assim, acho que essa é a nossa grande intuito e missão. Você deixar o paciente na melhor condição clínica para ele conseguir chegar no centro de referência e receber o tratamento adequado. Bom, persistência canarterial com hipertensão pulmonar dá cianose reversa. É algo que pode realmente acontecer, porque a pressão pulmonar estando aumentada com o aumento da resistência vascular pulmonar, é, não vai deixar o sangue chegar e não vai oxigenar direito. E quem também pode fazer isso? Transposição das grandes artérias. Por quê? O sangue que está indo para o sistêmico, ó, a aorta está saindo aonde? Do ventrículo direito. Então, eu tenho retorno venoso sistêmico, que acaba chegando no átrio direito, ventrículo direito e a aorta. É um sangue não oxigenado, certo? E então, vai para o corpo. E a primeira aqui, ó, a saturação, do membro superior direito, pela subclávia que sai do tronco bracocefálico. Já no, a saturação dos membros inferiores era maior, por quê? Porque elas são pós-ductal. E da onde está saindo o canal? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria pulmonar, ramos pulmonares, canal arterial. Então, uma transposição das grandes artérias com hipertensão pulmonar vai ter saturação reversa, cianose reversa. A transposição das grandes artérias com coartação da aorta ou interrupção do arco aórtico também é outra situação que pode ter cianose reversa, justamente porque a, o fluxo sistêmico está todo dependente do canal arterial.
Então, se suspeitou de uma cardiopatia congênita crítica, sim, comece o Proxim, porque é como você vai salvar a vida dessa criança. Então, primeira medida, iniciar o Proxim com oxigênio terapia. No caso, esse paciente era o quê? Uma transposição das grandes artérias com hipertensão pulmonar. Então, a gente iniciou o Proxim com oxigênio terapia e solicitou o eco. Por quê? Para avaliar a anatomia desse paciente e o Raskin. Por que que seria o Raskin? O Raskin é quando você faz uma abertura do septo interatrial percutânea via cateterismo, porque a grande questão na transposição das grandes artérias é a mais importante do que o canal arterial é a comunicação interatrial na TGA, porque é onde acontece a mistura sanguínea adequadamente é justamente no plano atrial. Os átrios são câmaras de pressões semelhantes. E então é melhor para acontecer a mistura de sangue quando você tem pressões semelhantes. O canal arterial, ele é como se fosse um rio. Ele tem um fluxo que vai lavando. Já os átrios, eles funcionam um, como se fosse apenas ai meu Deus, um lago, tá? Então assim, se eu jogo uma tinta laranja num lago, aqui então, vai se misturar. Agora, se eu jogo essa tinta laranja num rio, ele vai ser lavado. O fluxo aqui é artéria, é muito mais alto do que aqui nos átrios. Então, o Raskin, ele é indicado o quê? Quando não tem uma mistura sanguínea adequada. Transposição das grandes artérias que não tem boa CIA, vai ter baixo débito sistêmico e insaturação importante. Mesmo com prostinha, a saturação não vai subir. Então, isso é muito importante vocês saberem. E outras cardiopatias também, as univentriculares, também precisam de mistura sanguínea, tá? Hipoplasia do coração esquerdo, atresia tricúspide, tudo isso também precisa de uma boa comunicação interatrial. E aqui falando novamente, né, que a transfusão com hipertensão pulmonar, que aumenta a insuficiência vascular pulmonar. E é isso. Eu vou parar de compartilhar agora e vou passar para a Pri passar Antes, o caso para dela. poder passar o caso clínico pediátrico, antes da gente prosseguir, aos neonatologistas que estão aí de plantão conosco, não sei se Ah, e vocês têm tem. alguma dúvida. Eu acho assim legal, muito legal esse caso que mostra assim como que com só a clínica, né? Só essa questão ali da cianose reversa, da questão da gente ver que estava com uma hipoxemia importante, a gente já pensa realmente numa cardiopatia crítica e com esse dado a gente já consegue ter algumas opções. E qual é o intuito? Você ainda não fez o eco, né? Você ainda não sabe qual é o diagnóstico etiológico, que é aquilo que eu falei lá no início da aula, mas você consegue pensar nas possibilidades diagnósticas e você já pode começar a tomar conduta. Mas, Priscila, eu vi ali, e se fosse canal com HP? Não, tá tudo bem você começar o Proshin e você não ter, não ser o diagnóstico e você ter que tirar depois, né? É isso que eu acho legal a gente se trazer. O que não pode acontecer é ser uma transposição com HP ou uma transposição com uma coarctação ali importante, com uma interrupção do arco, e você não começar o Proshin, né? Porque isso vai fazer diferença na vida do seu paciente. E aí, às vezes, você vai falar, mas qual é que pode parecer mais? Pô, talvez um canal com uma HP não tenha uma hipoxemia tão importante como a gente está vendo ali, né? Então, eu acho que é algo que a gente também tem que pensar. Ou talvez vai ter, se ele tiver ali uma saturação que está indo para a circulação pulmonar muito, muito baixa. Mas eu acho que o recado principal é essa: você não, na suspeita de uma cardiopatia crítica, não hesite em iniciar o Prostin, porque de verdade isso salva vidas e impacta a vida do seu paciente. Com Tá certeza, certo, você ganha gente? muito tempo e por trabalhar em serviço de referência terciário, eu vejo muito recém-nascido chegando em condições clínicas ruins para cirurgia. E a A gente gente vê perde muito. tempo, muito, muito. Então, assim, isso
piora a vida, piora, atrasa a vida da criança, piora o prognóstico após a cirurgia. Então, você saber manejar esse paciente, estabilizá-lo para transferência, vocês não têm noção do quanto isso impacta na vida dessa criança. Agora eu vou deixar O a Pri. jeito que eles chegam, o jeito que eles chegam para a gente operar, eu falo isso porque também aqui, né, na região Uhum. onde a gente recebe maior parte dos casos, faz total diferença. Aquele paciente que chega de um serviço que o neonatologista sabe exatamente o que ele está fazendo, consegue equilibrar o hemodinâmico desse bebê, o prognóstico e a evolução pós-cirúrgica dessa criança é outra. Você tem total razão. Bom, gente, vou então caminhar aqui com o nosso raciocínio clínico, e aí eu vou trazer para vocês então um caso pediátrico, tá? Deixa eu só colocar aqui, não vou, ops, aqui que eu passou o slide, está no modo apresentação, né? Agora sim. Tá. Então, caso clínico 2, tá? Esse caso clínico ele vai ser mais fácil, porque eu já vou dar para vocês o diagnóstico, porque o intuito aqui é a pessoa que está lá do pronto-socorro chega um cardiopata e aí ele fica com medo de como que ele vai agir, tá? Então, é um caso bem comum de pronto-socorro, principalmente nessa época que a gente tem, tá bom? Bom, então a gente está diante de um lactente de 2 meses de idade com síndrome de Down e ele tem diagnóstico de defeito de septo atrioventricular total, que a gente sabe que é a principal cardiopatia do paciente com síndrome de Down. Ele foi para casa com 15 dias de vida, tá? Então, nasceu lá na ANEL, fez o diagnóstico, foi para casa com 15 dias de vida. Então, depois que caiu aquele padrão fetal que vocês já conhecem que o neonato tem. E ele só foi recebendo furosemida de 1 miligrama quilo dia, de 12 em 12 horas. Nesse tempo, nesse 1 mês e meio que ele está em casa, ele já passou em consulta com o cardiopediatra e vai ter retorno na semana seguinte. Ele já acompanha com o pediatra geral, porque sim, esses cardiopatas vão no consultório de vocês para poder fazer o segmento da puericultura. E o pediatra geral notou que o ganho de peso dele é 10 gramas por dia. E ele introduziu a fórmula infantil de partida, porque ele estava só no seio materno, com uma oferta de 200 ml por quilo. A mãe levou no pronto-socorro porque há 3 dias ele começou com uma coriza hialina, não teve tosse e hoje ele estava mais cansado para mamar e ela ficou preocupada. Não fez febre. Ela também reparou que os pés e as mãozinhas dele estavam mais geladas. Então ela resolveu ir para o pronto-socorro principalmente por causa desse cansaço. Ele tem um irmão de 3 anos que está com gripe, mas nada muito, muito grave. No exame físico, eles percebem então que é um paciente que está em bom estado geral, curado, hidratado, está acianótico, está algo emagrecido. Na ausculta pulmonar tem murmúrio presente, normo distribuídos, mas é auscultado estertores basais. E ele está taquipneico, com uma frequência de 70 respirações por minuto e uma tiragem subdiafragmática e de fúrcula. E a saturação dele é 90%. Na ausculta, você já repara aquele sopro sistólico, quatro cruzes, em borda external média, com irradiação para axila e borda external alta, e uma frequência cardíaca de 175 batimentos por minuto. O fígado está a 3 centímetros, o abdômen está flácido, os pulsos normopalpáveis e as extremidades estão realmente um pouco mais feias e com uma certa sudorese, como a própria mãe já tinha percebido. Tá? Então, imagine esse cenário, e já que a gente está falando de cardiopatia, já com o diagnóstico, eu quero trazer para vocês um pouco de conceito das cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. Então, as cardiopatias de hiperfluxo pulmonar são aquelas que, quando você vai fazer o caminho da hemácia, elas têm shunt esquerdo, direito. Então, você aumenta o fluxo que vai para esse pulmão, só para vocês lembrarem. Então, vamos fazer o caminho da hemácia depois, nesse paciente com defeito de septo átrio ventricular total. O normal é quando a gente tem um QPQS em torno de 1, né? Porque a gente pensa assim, o que passa no pulmão vai passar no corpo depois. Então, QPQS maiores ali,
Para a gente falar de hiperfluxo, é maior que 1,5, tá? Mas você vai ter shunt esquerdo e direito quando você tiver esse QPQS, esse balanço mais alto. E balanços menores quando a gente tiver shunt direito e esquerdo, tá? Isso é conceito. Bom, voltamos para o caso do nosso Down com defeito de septo. Você está então diante de um bebê taquidispneico, saturando 90, taquicárdico. A mãe refere que ele está cansado e a sua primeira pergunta, eu sei, é se ele está ali no pronto-socorro por uma causa respiratória ou cardíaca. Essa dúvida ela sempre existe diante desses casos de cardiopatia, e aí eu não estou falando só do defeito de septo. Quando você entende, quando você classifica naqueles estados fisiológicos e você entende que é uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, tudo que eu vou falar para vocês a partir desse momento agora, vocês podem levar para todas as cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. Esse paciente chegou no seu pronto-socorro, você pergunta, é um caso respiratório ou cardiológico? E você vai tentar tirar dúvidas e coletar exames e fazer o seu exame físico focado nisso para dar essa resposta para você. Você ainda não precisa do cardiologista. Muitas vezes vocês já pedem logo o ecocardiograma para poder saber o que está acontecendo lá, mas nem vai ser necessário o eco nesse caso, porque você já tem o diagnóstico anatômico. Então, como que você vai agir sem ter esse diagnóstico definitivo? Quais os exames que você pode pedir? Você precisa pedir um ecocardiograma de urgência? Eu já vou falar, não. Se o ecocardiograma de urgência fosse assim essencial para você que está no pronto-socorro, tirar essa dúvida, todo mundo que dá plantão no pronto-socorro precisa saber fazer eco. Então, com certeza, não é o caso de você pedir, mesmo ele sendo cardiopata, tá? Não é o caso de você pedir logo de urgência. Mas você precisa realmente saber fazer as perguntas certas para pensar se o diagnóstico etiológico dessa criança é respiratório ou cardíaca, ou se são os dois juntos, tá? Bom, mas você tá lá com aquela criança, você acabou de fazer o exame físico, você acabou de fazer a anamnese e você precisa tomar a conduta assertiva. E sim, essa conduta é sua, não é do especialista. Você vai monitorizar esse bebê, você vai estabilizar o hemodinâmico dele e você vai pensar: eu dou oxigênio ou não? Eu dou diurético ou não? Quais são os exames que eu peço para esse bebê? Primeiro, gente, vamos falar. Lógico que a estabilização hemodinâmica ali, ele tá com o pé boa, ele tá com aquela sudorese, mas a perfusão tá boa. Então, você viu que ele tá estável hemodinamicamente, mas o que que a gente precisa fazer com ele? Oxigênio, ele está saturando 90%. Vocês acham que isso é pouco ou isso é muito ou isso é bom para um paciente com defeito de septo atrioventricular total? Nesse caso, você colocaria oxigênio? Se quiserem me responder pelo chat, pode, tá, gente? Porque eu estou até com o chat aqui aberto aqui no cantinho, até para poder entender o raciocínio clínico de vocês. Você já colocaria oxigênio nesse paciente com cardiopatia de hiperfluxo? O diurético, você faria esse diurético? Eu vou responder essas perguntas para vocês mais adiante. Primeiro, eu quero que a gente tome condutas e faça ali uma anamnese, um exame físico, pensando nessas duas nossas hipóteses etiológicas, mas também pensando na nossa hipótese clínica. Como a gente quer descartar, quando eu falo respiratório, eu estou querendo falar infeccioso, tá? Então, a gente vai sim coletar alguns exames ou fazer ou pedir alguns exames complementares para ajudar a gente nesse raciocínio clínico, tá? Então, a gente pede sim alguns exames, alguns exames laboratoriais e o raio-x de tórax diante de um cardiopata de perfluxo pulmonar que você quer ter essa resposta. Peça um raio-x de tórax. Raio-x de tórax é para ter em todo lugar. Se você está no pronto-socorro ou numa UTI que não tem raio-x de tórax, realmente é uma situação tão crítica quanto estar numa UTI neo que não tem prostim. Então, precisa sim
pensar, né? Como a gente está pensando em sepse, quando a gente está pensando num quadro respiratório ali infeccioso, coletar algum hemograma para ver se tem, né, desvio, para ver se tem alguma leucocitose. Se ele está sem febre, pode ser que seja viral, porque o irmão está gripado. Essa é a principal nossa hipótese. Mas veio um hemograma ali. Um hemograma ali um pouco frusto, né? Sem leucocitose, sem nenhum desvio ou com PCR de 0,1. A Jéssica falou aqui que ela evitaria a oferta de oxigênio por hora, visto ser hiperfluxo pulmonar, e a oferta de oxigênio promove uma vasodilatação, oferecendo mais fluxo pulmonar. Muito bem, Jéssica, é exatamente isso. E não é todo mundo que consegue ter esse raciocínio clínico diante dessa cardiopatia. Vê que ele está taquidispneico, vê que ele está com uma saturação abaixo de 92%. Lembra que eu falei para vocês? Todo cianótico é hipoxêmico, mas existem cardiopatias acianogênicas que podem causar hipoxemia. O defeito de septo é o exemplo clássico disso, tá? Clássico. Então, nesse caso, a gente ainda evitaria dar o oxigênio, porque é uma cardiopatia. Vamos lá nos primeiros slides que eu passei para vocês classificar essa cardiopatia. É uma cardiopatia, deixa eu ver se é o próximo, não. É uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, é uma cardiopatia acianogênica e é uma cardiopatia biventricular. Só uma pausa. Uma vez eu fiz uma aula também assim ao vivo, que tinha bastante gente, eu acho que tinha mais de cem pessoas assistindo, e eu fiz exatamente essa pergunta. Vocês acham que o defeito de septo atrioventricular é uma cardiopatia acianogênica ou cianogênica? Muita gente respondeu cianogênica. Por que isso? E isso é comum, tá? Porque a gente tem a imagem do paciente com síndrome de Down chegando descompensado no pronto-socorro apresentando cianose. Mas é aquele síndrome de Down que já está ali com 4 meses, 5 meses, com hipertensão pulmonar. Então, sim, ele pode apresentar cianose se ele está no estágio mais avançado da doença. Mas o nosso colega aqui, tem 2 meses, o nosso paciente, ainda ele pode ter algum grau de HP leve? Pode, mas ele ainda não é cianótico. E de base, o defeito de septo atrioventricular é uma cardiopatia acianogênica, tá? Bom, a gente vai pedir um ecocardiograma, né, assim, para ele, que é essencial. Já falei para vocês que não. A gente vai manejar esse caso aqui só com raio-x e a nossa clínica. Vocês pediram então o raio-x de tórax. Você ainda está lá em dúvida se ele tem causa primária respiratória infecciosa ou foi uma simples descompensação cardíaca e você recebe esse raio-x. Aqui você pode ver, é um raio-x de um lactente de 2 meses de idade. Ele tem essa base aqui mais assim alargada, tem uma cardiomegalia e você vê um fluxo pulmonar mais aumentado aqui. Cardiopatia de perfluxo pulmonar descompensado, você não vai ter descompensação cardíaca se você tiver um raio-x com área cardíaca normal. Então, o que você precisa ver no raio-x que vai te ajudar no raciocínio? Você vai ver o campo pulmonar, então você vê que ele tem infiltrado bilateral, você vê que ele tem hiperfluxo, você vê que ele tem uma cardiomegalia, e aí você fala, ó, pelo raio-x ele tem repercussão. Ele está mostrando para gente que ele está congesto, ele tem sinais de congestão pulmonar. Ah, mas isso daqui pode ser, porque isso confunde, né? Ah, essa congestão pulmonar pode ser que eles tenham uma pneumonia. Vamos supor que esse paciente veio com febre, para confundir mais a cabeça de vocês, porque isso acontece. Pode ser, gente. Pode ser que ele tenha, sim, um quadro infeccioso, até bacteriano, associado. Mas diante de um raio-x com hiperfluxo, um raio-x congesto, com a cardiomegalia, você vai pensar, ele pode estar fazendo sim descompensação cardíaca. E quais são os outros sinais de descompensação da cardiopatia, de hiperfluxo pulmonar que a gente vê? Ele está taquidispneico, isso também pode ter na infecção respiratória. Ele está taquicárdico, que é um sinal ali também de baixo débito, de insuficiência cardíaca. Então, e a questão das mãos mais frias é um sinal também de insuficiência cardíaca. Então, você está ali, olha, descompensação cardíaca,
essa criança tem. E se eu estou diante de uma cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, eu sei qual conduta que eu devo fazer para poder tirar esses sinais, para poder melhorar esses sinais de insuficiência cardíaca. Como ele tem um hemograma bem inocente, sem sinais de infecção, PCR baixo, e foi só uma coriza hialina que você percebeu, pode ser que ele esteja assim com alguma infecção viral respiratória, principalmente porque o irmão está com gripe, sim. Mas ali, a conduta, se ele não fosse cardiopata, o que seria? Lavagem nasal, observação, você mandaria para casa. Agora, essa infecção pulmonar, essa infecção viral pode ter descompensado esse coração e ele está tendo repercussão, visto que ele foi para casa só com furosemida dose baixa. A mãe está com uma oferta ali de dieta alta e ele já fez 2 meses de idade. A consulta é logo ali, então ele já deve ter ganhado um certo peso, que deve ter diminuído essa dose de furo. Esse que é o raciocínio mais provável para esse paciente, tá? Ele tem, com dados do seu exame físico, com dados desse raio-x de tórax, ele está com uma descompensação dessa cardiopatia congênita. E se ele tem ou não essa infecção viral, para você nesse momento, para sua conduta, você não vai ter nenhuma importância, nenhuma diferença que você vai fazer para ele, tá? Bom, para vocês lembrarem como que é o defeito de septo atrioventricular total, né? Não é aula nossa se a gente não mostra o caminho da hemácia, se a gente não mostra a anatomia da cardiopatia para vocês fazerem o raciocínio clínico. Então, para vocês lembrarem, o defeito de septo atrioventricular é uma válvula atrioventricular única. Tem a CIA ósseo primo aqui, tem a CIV, você vai ter shunt esquerdo, direito, muito predominante, mas você pode ter também um pouco de mistura aqui de sangue desoxigenado, principalmente no caso de uma infecção respiratória, onde você, por secreção em vias aéreas, pode aumentar a resistência vascular desse pulmão e favorecer um pouco de shunt direito e esquerdo. Essa mistura grande de shunt intracardíaca faz com que chegue na circulação sistêmica, às vezes, uma hipoxemia leve, como é o caso do nosso paciente, de 90%. Mas se você sabe que essa saturação pode ser esperada para esse caso, porque de fato ele tem motivo para fazer mistura de sangue e ir sangue desoxigenado para a circulação sistêmica, segura o oxigênio nesse caso. Tenta ali. Tomar condutas que melhorem essa congestão pulmonar, tomar condutas frente à insuficiência cardíaca congestiva dele, do que já colocar um oxigênio, porque vai acontecer exatamente aquilo que a Jéssica falou. O oxigênio, ele é um vasodilatador pulmonar, e se você coloca, fornece um oxigênio para ele sem precisar, você pode estar piorando essa insuficiência cardíaca congestiva. Ele vai piorar esse hiperfluxo pulmonar, ele vai mostrar mais sinais de congestão e você pode descompensar mais essa cardiopatia congênita, tá? Então, você tem aqui shunt intracardíaco que favorece esse fluxo que vai para o pulmão, volta mais oxigênio aqui para o lado esquerdo, cai aqui. Então, fica realmente um fluxo, né, pulmonar ali exacerbado. E se você tem uma insuficiência cardíaca congestiva, você vai ter esses sinais que o nosso paciente tá. Ok? Lembrar que quando a Ingrid passou no bebê que nasce com um defeito com cardiopatia, que você pode ter ou crítica ou grave, ou sinais de baixo débito, ou hipoxemia, que é o caso da TGA que ela mostrou, você no período neonatal, você pode ter sintomas respiratórios. E isso vai ter com cardiopatia de hiperfluxo pulmonar, tá? Então você tem que usar o O2 com parcimônia. Vale muito a pena vocês lembrarem disso. Às vezes, lá no período neo, se ele descompensa, precisa fazer o uso da ventilação mecânica para a gente equilibrar esse QPQS, né? Para a gente também não fadigar muito esse coração. E o principal para esses sintomas respiratórios, para insuficiência cardíaca congestiva, até no período neonatal, é diurético. É por isso que esse bebê, lá no período neonatal, recebeu alta com furosemida a 1 mg quilo dia, porque foi a dose que eles começaram. E sim, depois você vai tateando esse diurético conforme a clínica desse paciente.
Se você já está com o diurético utilizado, ou se você já está tendo repercussão ali no ecocardiograma, você entra com vasodilatador, e aí você vai progredindo com o tratamento da insuficiência cardíaca focado ali nas cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, ok? Bom, deixa eu só ver aqui. Nesse caso de taquidispneia, até que se faça ajuste de diuréticos para ajuste de balanço hídrico, é errado pensar uma VNI com pressões mais elevadas e F baixa para atrapalhar o fluxo sanguíneo? Jéssica, não é errado, mas eu colocaria ele em VNI se ele tivesse um desconforto importante. Ou, nesse caso que você falou, você já otimizou diurético, você já ajustou balanço hídrico, mas se você faz uma dose de diurético endovenoso para ele, você já vai ter resposta ali, não instantânea, mas em algumas horas você vai ver. Eu acho que a opção por você entrar com VNI para esse paciente é quando você tem um desconforto importante, aquilo está te incomodando, você vê que os sintomas de insuficiência cardíaca para ele estão mais exuberantes. E aí, nos sinais de uma falência respiratória, você tem que progredir com esse tratamento, com esse suporte ventilatório. E aí, a VNI realmente é uma boa opção por conta dessa pressão, para você poder fazer exatamente esse balanço que você está falando. Tá ok? Bom, mas vamos lá. O que que é legal a gente ter em mente quando a gente está com num paciente no pronto-socorro ou numa UTI com insuficiência cardíaca? Lembrar do perfil hemodinâmico. Como que está esse paciente? Ele tem sinais de congestão ou ele tem sinais de baixo débito? Esse nosso paciente tinha taquipneia. Ali eu não coloquei se ele tinha hepatomegalia, ele não tinha edema, ele não tinha neacite, mas ele claramente tinha sinais de congestão pulmonar, tá? E ele tinha taquicardia, aqui também representando. Quando a gente fala a taquicardia, é o primeiro sinal que a gente vê diante de um baixo débito cardíaco. Então, ela é um sinal importante para a gente raciocinar. Então, se tiver sinais de congestão e se tiver sinais de baixo débito sistêmico, você vai considerar um paciente frio e úmido. Nos sinais de baixo débito sistêmico, você já tem que pensar em alguma ação para você melhorar aquele débito cardíaco, seja entrar até com droga vasoativa ou fazer o volume. No caso dele, ele tinha um ataque cardíaco, sim, mas ele não tinha redução de amplitude de pulsos, tinha aquela sudorese mais fria, mas o quadro predominante dele era de sinais de congestão pulmonar. Tá? E quando a gente tem, né, esse documento, é um outro documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala sobre insuficiência cardíaca na criança e no adolescente. É um outro documento que eu achei bem assim bacana para quem faz pediatria geral ter acesso para tomar as condutas. Se ele tem sinais de congestão, o que que ele já fala? Entrar com um diurético, fazer a restrição hídrica, que significa evitar a hipervolemia dele, e foi o que a Jéssica falou agora, né? O suporte ventilatório. Então você vai avaliar conforme o grau, né? Conforme a gravidade do desconforto que ele está tendo. Então você vai entrar com uma ventilação com pressão positiva, seja invasiva ou não invasiva, porque isso vai ajudar sim nesse perfil de sinais de congestão. Se a gente estiver diante de um quadro de sinais de baixo débito, daí a gente precisa fazer volume, muitas vezes. Volume, gente, isso aqui eu tô falando pro cardiopata geral, tá? A gente tem que evitar nos casos de cardiopatia de perfluxo pulmonar, que a gente faz a restrição hídrica. Agora, se a gente está diante de um quadro de uma cardiopatia que não é de hiperfluxo pulmonar, que está evoluindo com sinais de baixo débito, a gente precisa fazer sim volume até para a gente ver a resposta. E a gente começa com alíquotas pequenas. Depois do volume, a gente pode entrar com endotrópicos ou até vasodilatadores, a depender da etiologia desse sinal de baixo débito. Mas aqui, no nosso paciente, a gente tem sinais de congestão. A gente não precisou do eco, a gente precisou de um raio-x, do exame físico, para a gente chegar nessa questão. E eu gosto de sempre lembrar disso, porque são condutas que vocês vão tomar ali no pronto-socorro. Já teve aula que até peguei
o recém-nascido com casos de uma minhoca hipertrófica que fez baixo débito, evoluiu por congestão pulmonar. Então, assim, o neonatologista ele não foge dessas emergências cardiovasculares que chegam no pronto-socorro. Tá? Então, a gente precisa classificar a insuficiência cardíaca dessas crianças e tomar a conduta adequada através desse perfil hemodinâmico, né? Então, o que que eu trago de mensagens finais assim para vocês? Esse paciente, a gente identificou que tinha uma insuficiência cardíaca, a gente fez diurético, ele não precisou entrar com oxigênio, ele tinha aquele quadro gripal, desculpa, o irmão tinha um quadro gripal, mas ele tinha aquela questão da coriza hialina, mas ele não estava com uma infecção que você precisasse entrar com antibiótico. Talvez aquilo tivesse dado pontapé inicial para uma descompensação, né, cardíaca, mas tinha o fato dele estar com diurético baixo, dele estar com uma oferta hídrica ali aumentada, dele estar prestes ali a voltar para o cardio, então ele ia fazer aquele ajuste de drogas e ele realmente descompensou. E nesse caso, um diurético já iria melhorar bem a clínica desse paciente, tá? Então, o que que eu coloco aqui como mensagens finais para vocês? A gente precisa entender a fisiologia das cardiopatias congênitas. Isso é fundamental para o manejo clínico assertivo, tanto do neonatologista, do intensivista, do emergencista que está lá no pronto-socorro. E isso cabe também para as outras especialidades, para os outros profissionais da saúde, porque cada um na sua área precisa entender o que está acontecendo com aquele paciente cardiopata. O diagnóstico clínico vem antes do diagnóstico etiológico. Isso eu quero que vocês levem aí de mensagem para casa. É sim difícil a gente no primeiro momento definir se é uma infecção respiratória ou se é uma descompensação cardíaca, mas vai ter sinais que vai permitir, que vai mostrar para você o que é predominante. Então, de acordo com o seu exame físico, de acordo com os seus exames complementares, você precisa identificar o que está ali predominando aquela clínica do seu paciente para você tomar a conduta certa. Não tenha medo, isso é fundamental. Não tenha medo de agir diante de um paciente com cardiopatia. Eu já falei no início da aula que o medo paralisa. Então, o conhecimento é sim, ele é a chave, ele é a solução para você ter a sua autonomia e a sua segurança. O conhecimento salva vidas. E como eu falei lá no início da aula, foi pensando nisso, pensando nesse propósito que a gente criou o CardioPad Pro, o Fellow Digital, para que o conhecimento das cardiopatias congênitas possa chegar a profissionais de saúde que estejam longe da gente, que não estejam no nosso alcance, para a gente poder ali colaborar com a conduta para esses pacientes. E como eu falei, eu queria esse tempo agora. Agradeço muito para quem ficou até aqui na aula, né, com a gente. Eu quero só explicar para vocês como que funciona o Fellow, tá? Porque isso faz diferença para a gente. Como que funciona, né, assim, o Fellow? Ele é um curso de cardiopatias congênitas, mas não é um curso simples, né? Ali a gente pega na mão, a gente pega todo o caso junto com vocês. Então, um médico, não só um médico, mas o fisioterapeuta, todo profissional de saúde que está com a gente, vocês vão ter acesso a todas as informações necessárias para diagnosticar, manejar, acompanhar o paciente até o especialista, com total clareza, confiança e autonomia das suas decisões. Então, vocês vão ganhar experiência clínica, confiança no atendimento, diagnóstico assertivo no bebê que nasceu com cardiopatia e o manejo clínico até a transferência para o serviço de referência. E para quem que é? Como a gente falou, não é só para médico, né? Quem é neo, quem é intensivista. Pode ser residente, pode ser o médico que está se formando, pode ser outros especialistas que não sejam da área pediátrica, mas outros profissionais também. Como eu falei, a gente tem fisioterapeuta e a gente tem enfermeiro nas nossas 3 últimas turmas. Tá? E como que ele funciona? Você vai chegar com muita dúvida e você vai sair aqui aquele profissional feliz, porque você não vai ter mais medo de atender o paciente cardiopata. Então, a gente tem 6 módulos gravados, tá? Pensando em toda essa formação. É muita aula gravada? Mas eu entendo que cada um vai ali assistir as aulas de acordo com a sua demanda, tá? Então, eu entendo, por exemplo, que o módulo 6 de consultório pediátrico não seja tão interessante para quem faz
enfermagem ou para um anestésio. A gente teve já anestésio na primeira turma, mas o módulo um que fala sobre fisiologia e classificação, o módulo 2 que vai falar sobre as cardiopatias críticas, isso é muito importante para todos os que vão atender cardiopatas. Então, a gente conseguiu dividir em módulos. Além das cardiopatias críticas que ficam, né, aqui no módulo 2, a gente tem no módulo 3 a gente fala sobre as cardiopatias acianóticas, o módulo 4 as cianóticas, as cardiopatias cianóticas, no módulo 5 as emergências cardiológicas e, por último, o módulo pediátrico. São 40 aulas gravadas que vocês vão ter acesso ali por 12 meses. Fora isso, que foi a mudança que a gente teve para esse ano, a gente antes eram só 6 encontros ao vivo. Agora, quem faz parte do Fellow Digital, vocês vão ter por um ano encontros quinzenais. Às vezes de quarta, às vezes de quinta, às 20 horas, tá? Amanhã, inclusive, quem entrar hoje no Fellow já vai participar do nosso encontro amanhã, que é o manejo das cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. A gente tem esse que eu acho que nossa cereja do bolo, que é o nosso grupo de WhatsApp exclusivo, né? Da turma, na verdade, é da comunidade, né? Que vocês vão ter acesso por 12 meses para tirar dúvidas e também para poder compartilhar experiência com a gente, tá? Isso que vai trazer para vocês uma autonomia e a segurança para vocês tomarem essas condutas sem precisar da gente. É lógico que nesses 12 meses vocês vão ter o total suporte e as pessoas tiram dúvidas mesmo. Às vezes ficam ali com receio, mandam lá no particular, mas é legal mandar no nosso grupo para que todo mundo tenha acesso a essas dúvidas. Vocês têm, né, além de terem acesso a esses encontros, a essas aulas, vocês vão ganhar alguns bônus, que é o e-book da Anatomia dos Corações em PDF. Automaticamente você já ganha isso. Então, quem gosta dos meus desenhos, até para poder colocar lá, para explicar para o paciente, colocar do leito do paciente, a gente tem o e-book da Anatomia dos Corações e o e-book do passo a passo do ECG pediátrico, que a gente criou quando a gente fez a imersão do ECG pediátrico. Essa imersão a gente vende separado, mas se vocês fizerem parte do Fellow Digital, vocês não vão pagar, vocês vão ter acesso a essas 5 aulas, porque no Fellow Digital a gente não tem aula de eletro, então a gente fez essa imersão ao vivo e a gente deixou gravado para os nossos alunos do Fellow agora, tá? Então isso vai de bônus também. E uma outra coisa, uma outra novidade que a gente teve nesse ano, que eu falei com a entrada da doutora Ingrid, é a comunidade Cardioped Pro. Além dos nossos encontros ao vivo, que são específicos do Fellow. Ah, Priscila, já sei tudo sobre cardiopatia congênita, quero só fazer parte da comunidade. A gente tem pela comunidade encontros mensais e eles vão ser vendidos ali separadamente. Ele faz parte do Fellow. Então, você hoje, você fazendo parte do Fellow Digital, você automaticamente já faz parte dessa comunidade, que são encontros mensais de convidados, a gente chama convidado de assuntos atuais, de diretrizes, de artigos. É uma aula diferenciada do Fellow. O Fellow a gente faz muito com caso clínico. É basicamente o que a gente trouxe para vocês hoje, mas a gente traz muito caso clínico e é coisa mais prática, para ajudar vocês na prática. Essa comunidade são aulas que vão ser muito embasadas em diretrizes, em artigos e com convidados de fora também. Tá? Então, se você fizer parte, você não vai precisar pagar, lógico, para a comunidade, porque você já vai estar fazendo parte da comunidade. Então, é outro bônus que a gente dá. E o grupo de WhatsApp é da própria comunidade que faz parte do Fellow, né? Que vocês vão também tirar as dúvidas. Hoje, se você comprar, o valor é 3.497. Porque a gente deixa, né, assim, a venda, a qualquer momento você pode entrar no Fellow. Mas claro que, como eu falei lá, né, no grupo, quem está participando da aula, quem está participando lá do nosso grupo, do link da aula, você não vai pagar esse valor, tá? Você vai ter uma condição diferenciada, tá? Se você somar a comunidade, a imersão do ECG pediátrico, você vai ter um valor aí de 5 mil. Você não vai pagar isso, tá? Hoje, somente até amanhã, à meia-noite, que é 25/6, vocês que estão aqui, e eu vou passar esse link naquele grupo, tá? Vou até pedir para a Ingrid, se ela tiver ali o link desse 2197, vocês vão comprar por esse valor até amanhã, à meia-noite.
tá certo? Esse valor ele pode ser dividido por 12 meses pela plataforma Hotmart. Só que eles geram juros, então o valor final, aí, né, depois vocês têm que ver, ele fica um pouco ali maior, mas ele te dá a oportunidade de você dividir em até 12 vezes esse nosso curso, tá? Você me mandou o Vocês link vão. errado, amiga. Eu botei o do 2497. Você Não, mas mandou. tem o outro Ah, do é? 2197, Não, o que porque você o me mandou não foi. 2497 ele vira depois. Mas a gente Ah, põe é? depois aqui no chat, tá? É, não, Para que você quem não me quiser, e mandou eu o vou pôr outro. lá no grupo também. Tá. Vocês vão ter também, toda a garantia, garantia de 7 dias de direito de você comprar um produto digital e desistir, todos têm de regra, tá? Mas a gente deixa ali para um mês para você participar ali de pelo menos 2 encontros ao vivo do Fellow e o encontro da comunidade. São 3 encontros, tá, gente, por mês que vocês têm ao vivo, para vocês verem se é isso mesmo que vocês querem ou não. A gente te dá essa garantia de você cancelar com um mês se vocês estiverem, né, ali frequentando mesmo as aulas, vocês viram as aulas dos módulos, vocês não gostaram, aí a gente vai tentar entender o que aconteceu, a gente devolve seu dinheiro, tá? Então, de 3.497 até amanhã, à meia-noite, vocês têm um desconto de 1.300 e podem ainda dividir pela plataforma da Hotmart, tá? Se vocês não fecharem até amanhã, à meia-noite, dia 25/6, a 23h59, na verdade. Vocês vão, podem comprar até o outro domingo, porque esse valor de 2.497 é o que a gente faz sempre quando a gente faz esses lançamentos, essas aulas nossas, é de 2.497, tá? Então, se você tem certeza, já faça agora, tá? Se não, vocês têm aí uma semana para poder pensar, se não volta a esse valor de 3.497. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham aí gostado, que a gente tenha tocado pelo menos o coração de vocês para querer aprender mais sobre cardiopatia congênita. Se vocês acham que não é o momento, nossa, Priscila, não é o momento de eu entrar no Fellow agora, a gente não vai ficar convencendo você, faça agora. Acompanhe a gente lá no nosso Instagram, no Cardiopad Pro. Vocês podem, a qualquer momento, entrar no Fellow, porque agora, diferente das turmas que a gente fazia antes, o Fellow, ele é vendido perpétuo. Você pode entrar no mês que vem. É que realmente até amanhã e até domingo que vem ele vai estar com valor reduzido. Mas você pode, eu não tenho dinheiro agora, mas no mês que vem vai ter muito dinheiro e pago o caro que for. Tá bom. Então vocês podem entrar, porque a gente faz agora um esquema que são os encontros quinzenais, fica tudo gravado, você vai ter acesso a essas aulas gravadas e você vai a esses encontros gravados também e o período de permanência, tanto na nossa comunidade, nosso grupo de WhatsApp e de acesso às aulas, é de 12 meses. Tá bom? Então fica aí o convite. Eu acho que é uma satisfação enorme para a gente, que é cardiologista, ter profissionais interessados em cardiopatia congênita, pois vocês ficaram aí um tempão com a gente aqui, mais de 1 hora e meia, ouvindo sobre cardiopatia congênita, e isso por si só já deixa a gente muito satisfeito, porque a gente sabe que tem profissionais que querem mudar, querem transformar vidas, né? E isso é gratificante para a gente. Acompanhe a gente lá no nosso Instagram, façam perguntas, tirem suas dúvidas, e a gente vai ficar extremamente feliz se vocês quiserem caminhar conosco nesse nosso projeto que tem um grande propósito no Fellow Digital, tá? Eu acho que a gente está ali aprimorando cada vez mais. A gente vai ter aulas incríveis que vão ser da comunidade e estamos também preparando novas aulas para os nossos encontros ao vivo, porque agora, como a gente vai ter ali contínuo, a gente precisa até dessa ajuda de vocês para poder solicitar temas, né? O que que vocês mais precisam. E vai ser um prazer ter vocês conosco. Tá bom? Quem É, quiser tirar dúvida sobre a aula, sobre o manejo lá do caso clínico, sobre o Fellow Digital, a gente está aqui, né, disposto a tirar essa dúvida com vocês, tá? eu ia Deixa te eu pedir para colocar você aqui. mandar o link. E eu ia falar, Mando. gente, qualquer coisa, vocês também podem mandar mensagem no nosso direct do Instagram do Cardiopad Pro, que a gente responde super rápido, tira dúvidas, mas e já dando uns spoilers aqui, a gente está com uma programação para a comunidade muito legal e para o próprio Fellow. Eu vou montar, o que eu prometi para o pessoal que me pediu uma aula só de droga vasoativa em cardiopatia congênita, tá? Dando esse spoiler. A próxima aula da comunidade a gente está acertando, então, de ser com a doutora Márcia, que ela é referência em insuficiência cardíaca infantil e transplante cardíaco,
que eu fui residente dela, ela é maravilhosa, uma referência nacional. E temos também em vista aula de síndrome de Down e as peculiaridades do paciente Down, que tem 50% de incidência de cardiopatia congênita. Então, é uma coisa assim mais refinada com a doutora Elisa, que é quem faz o ambulatório de síndrome de Down do Dante Pazanese, mas mais que esse know-how, ela é a mãe da Malu, que tem síndrome de Down também. Excelente. Então, gente, tem muita coisa boa vindo por aí. Vai ter aula de endocardite, febre reumática. A gente está com uma programação muito rica para vocês. E aí, à medida que você vai fazendo o fellow, você vai acompanhando os encontros ao vivo, as aulas da comunidade, e você com certeza, sério, rasga o meu diploma se você se arrepender de comprar esse curso. Porque é um curso extremamente rico, didático, não tem como você não aprender cardiopatia congênita. Você E eu vai acho conseguir legal fazer a também diferença na vida de todo mundo. como a gente conseguiu ampliar ali. Agora, a gente tem várias aulas de encontros ao vivo do Fellow, a gente vai conseguir trazer também, como a gente está tendo enfermeiro, físio, profissionais da área de vocês para poder dar aula para gente, de ventilação mecânica, enfermeiro para também falar sobre a visão deles, né, que eu acho que é importante para vocês. Então, a gente está conseguindo, graças a Deus, ali modificar e crescer com esse, né, projeto, porque a gente quer que todo mundo, que todos os nossos alunos saiam realmente satisfeitos e continuem falando bem desse, né, projeto que a gente tem aí há um ano. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa noite a todos E vocês. quem não, eu vou lá no grupo que a gente tem das aulas, eu vou colocar esses dois links para vocês fazerem aí a inscrição, quem tiver interesse. Tá bom? Boa noite a todos, então. Boa noite, gente. Obrigada pela participação, viu? Esperamos vocês para fazer parte da nossa família Cardioped Pro. Tchau, tchau.